Olá, amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Felipe Loureiro e hoje nós vamos conversar sobre a lua nova no signo de Virgem. Eu quero trazer esse vídeo de uma forma bem diferente, então já vai deixando aí o seu gostei. Se você chegar lá no final e não gostar, você troca, tá? E se inscreve também no canal se você estiver chegando aqui agora, porque com certeza você vai gostar bastante do conteúdo que a gente vem transmitindo aqui para você. No vídeo de hoje, como eu já estava dizendo, a gente vai falar sobre a lua nova em Virgem e eu quero trazer de uma forma diferente, ou seja, eu quero ensinar exatamente como que funciona o processo de interpretação. Tá? Eu vou trazer o meu método basicamente para que você possa ter uma compreensão mais aprofundada também do que é o trabalho astrológico, né, que traz todo esse processo de desenvolvimento humano para o novo momento que a gente está vivendo. A astrologia primordial ela funciona com esse princípio, trazer desenvolvimento humano para a era aquariana. A era aquariana ela demanda outro tipo de ser humano e não o ser humano do paradigma antigo. Por isso que eu trago aqui valores muito simples, né, uma forma bem básica mesmo para você ter uma compreensão maior sobre o que é a astrologia, e eu vou usar o mapa da lua nova em Virgem para você ter essa compreensão, e além disso você vai ter também o entendimento do que é possível, né, ser feito como processo psicológico ou até mesmo espiritual num período, né, que começa uma nova fase lunar, no caso essa lunação, né? Então vamos lá. Mapa mandala astrológica do momento em que a Lua entra no signo de Virgem, trazendo aí a conjunção, formando a conjunção com o Sol, né? O Sol a 4 graus e 3 minutos do signo de Virgem e a Lua também a 4 graus e 3 minutos do signo de Virgem. Isso configura uma conjunção, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, e eu vou trazer aqui um geralzão para você, né, para você ter uma compreensão bem profunda mesmo sobre os valores da astrologia, é a estrutura da mandala. A mandala ela é composta de 4 partes, tá? A parte interior é onde os aspectos são apresentados, né? Essa primeira parte, essa parte interna aqui, ela é muito importante no processo de interpretação de qualquer mapa, tá? Porque é ela que vai dar o direcionamento de como que a história está acontecendo no céu, tá bom? Então, ela vai falar sobre os aspectos desafiadores, que são as linhas vermelhas, e os aspectos azuis, que são aspectos fluentes, ok? Essa parte aqui branca, né, essa que tem aqui escrito o número, né, são as casas astrológicas, e cada casa corresponde a uma área da vida. E é interessante também entender que essas casas elas são divididas em 4 partes também, né? O primeiro quadrante, que é a casa 1, 2 e 3, o segundo quadrante, a casa 4, 5 e 6, o terceiro quadrante, a casa 7, 8 e 9, e o quarto quadrante, que é a casa 10, 11 e 12. E cada um desses quadrantes aqui corresponde a uma parte psicológica do indivíduo. A primeira parte, o primeiro quadrante, vai falar mais da realidade individual, quem o indivíduo é de fato, né? A imagem que ele constrói de si, a casa 1, os desejos, os valores materiais, os valores pessoais e até mesmo o recurso de sobrevivência, a casa 2. Isso vale para qualquer época. Por exemplo, se a gente chegar na era de Aquário e acabar o dinheiro, por exemplo, não é mais dinheiro que está valendo, é alguma outra coisa, é energia espiritual, né? A casa 2 vai passar a ser energia espiritual, como um fator de sobrevivência. A casa 3 é a casa de como que você comunica, né? Como que você desenvolve o seu intelecto, é a sua forma de comunicação. Então, no primeiro quadrante são valores pessoais, valores individuais, ok? No segundo quadrante, você já pega os valores individuais e associa à forma na qual você vai relacionar isso ao outro, né? A casa 4 ela vai falar da maneira em que você desenvolve, né, o seu eu como nós, né, nós tribo, nós grupo, nós
família, né? A casa 4 é a casa da família. A casa 5 é a casa da autoestima. E a autoestima está muito ligada aos valores, né? Quais são os valores que você desenvolve? Isso reflete na casa 5, porque são os valores que você desenvolve que permite você ter amor próprio, autoconhecimento, e isso naturalmente desenvolve a sua autoestima de uma forma mais elevada. E isso também naturalmente vai permitir que você tenha mais prazer na vida, né? Que você tenha mais um desenvolvimento positivo para se relacionar amorosamente com as pessoas, né? Desenvolver um romance e cuidar dos filhos. A casa 6 é a área da vida na qual você tem a sua rotina de trabalho, a sua rotina que faz você realmente se sentir útil para a realidade externa, para o mundo, né? E a casa 7 aqui, que seria... Aí a gente já entende que o segundo quadrante é um quadrante de conjugação, né? É um quadrante no qual você realmente percebe você inserido em um grupo, né? E aí na casa 7 você já começa o terceiro quadrante, que é você se relacionando com a sociedade de forma mais aberta, né? Pessoas desconhecidas e não apenas as pessoas da sua família, né? As pessoas desconhecidas onde você cria um relacionamento, casa 7. Aqui é a casa 8, que é o inconsciente coletivo, você realmente percebendo ciclos na sua vida. A casa 9, que traz os fatores de religião, os fatores filosóficos, e naturalmente os conceitos filosóficos são fatores muito importantes, são relevantes para que você tenha a sua reconexão com o seu eu superior. A casa 10, aqui já é o quarto quadrante, é como que você serve ao mundo, né? O quarto quadrante ele vai falar exatamente, não, eu já entendi o que eu vim fazer e agora eu vou servir ao mundo. Então, dentro dessa possibilidade aqui da casa 10, você vai ter a sua carreira profissional, você vai ter a sua estrutura de vida. A casa 11 é a casa da sociedade, onde você se conecta com as pessoas através daquilo que é o seu trabalho também, ou simplesmente através da forma que você quer se conectar com o mundo, né? E aí o signo que está entrando ali na casa 11 vai falar a maneira que você se conecta de uma forma mais adequada, né? A casa 12 é a casa da espiritualidade, a dimensão espiritual. Então eu resumi ao máximo esses conceitos para que a gente pudesse ter, você pudesse realmente ter contato com uma realidade mais simples e mais prática de ser desenvolvida na sua vida, né? Você realmente conseguir colocar em prática as informações do seu mapa astrológico ou de qualquer outro mapa para que você tenha uma noção de que estamos no processo evolutivo e todo processo evolutivo traz de volta a necessidade do simples, a necessidade do original, do autêntico. Toda a complexidade basicamente é retirada de cena. Então é interessante resumir, trazer para o simples, porque é o simples que vai reconstruir todo o processo de desenvolvimento humano para a era de Aquário. Então, entendemos aqui que existem as casas, seria a segunda parte da mandala astrológica, eu já expliquei aqui cada casa, cada quadrante. É interessante também entender que a parte de cima do mapa é a parte que você realmente se vê de uma maneira extrovertida, a parte de baixo é uma parte introvertida. Então, a pessoa que tem muitos planetas na parte de cima é uma pessoa extrovertida. Uma pessoa que tem muitos planetas na parte de baixo é uma pessoa introvertida. Aqui a gente está vendo nesse mapa da Lua Nova, né, que existem muitos planetas do lado de cima. Então é um mês de extroversão, de você realmente se colocar para fora, né? E aí também tem a parte esquerda e a parte direita do mapa, né? A parte esquerda é uma parte onde o indivíduo, caso ele tenha muitos planetas aqui na parte esquerda, é onde o indivíduo ele é mais voltado para si. Ele é uma pessoa mais voltada para o eu e não para o outro, tal como é a maioria das pessoas que tem mais planetas, né, no lado direito do mapa, que é uma pessoa mais voltada para o outro. Ela tem uma tendência de autoanulação, de se anular para poder, né, viver em prol do outro, né? Enquanto que uma pessoa que tem mais planetas no lado esquerdo, ela é mais egoísta. Mas egoísta no bom sentido, tá? Ela se vê primeiro antes de ajudar, né? Ela bota primeiro a máscara de oxigênio, né, em si para poder depois ir ajudar os outros, né? Enquanto essa daqui, aqui tem mais planeta no lado direito, ela se mata, né, para poder ajudar o outro, né? Então
é o autossacrifício, basicamente. Então a gente entendeu aqui, né, uma coisa realmente incrível dentro do mapa, né? Então temos aqui as casas astrológicas, como eu expliquei cada uma delas, né, um conceito chave para cada uma delas, e a gente tem os planetas dentro das casas, né? Cada planeta traz uma consciência do indivíduo, né? O Sol é a essência, o Sol ele representa cada átomo que compõe, cada molécula que compõe, cada célula que compõe os órgãos que constituem o corpo humano. Então o Sol é a essência, é a informação que está ali no núcleo atômico, tá? Do indivíduo, de cada átomo ali do indivíduo, né? A Lua é a mente subconsciente. A mente subconsciente é aquela que tem conexão direta com os sentimentos e com as emoções e que desenvolve a intuição, a sensibilidade do indivíduo. O Mercúrio é a mente consciente, é aquela que tem o processo mental, a construção de pensamentos, né, que comunica, que fala, isso é o Mercúrio. A Vênus é a capacidade que o indivíduo tem, é um campo magnético, é a capacidade que o indivíduo tem de atrair coisas e pessoas, né, e ela tem uma dinâmica, né, ela tem uma dinâmica de 3 fases, e em um outro vídeo a gente explica um pouco melhor essa realidade. Aí a gente vai procurar aqui o Marte, porque o Marte é o comportamento, né? A pessoa tem um tipo de pensamento e ela também tem um tipo comportamental. Ela pode pensar de uma maneira muito metódica, mas de repente o comportamento dela é mais atlético, é um comportamento mais engraçado, ela tem um comportamento engraçado, ela tem um comportamento mais rígido, um comportamento mais maleável, um comportamento mais sensível, um comportamento mais artístico, né? Vai depender do signo que o Marte está posicionado ali, é a maneira que a pessoa realmente conquista os objetivos, né? E aí a gente vê o Júpiter, que é a sabedoria da pessoa. Quanto mais experiência a pessoa tem e ela desenvolve essas experiências como um fator que vai dar orientação para a vida dela e também para a vida das pessoas que estão se conectando com ela está ativando o Júpiter dela, né? Aí a gente vê aqui também o Saturno, que é a estrutura de vida da pessoa. A cada 30 anos o Saturno dá uma volta ao redor do Sol e volta para o ponto, né, em que a pessoa nasceu ali, vamos colocar assim, né? E isso cria uma estrutura de vida. E quando você cria a primeira timeline de Saturno, 30 anos, você começa a viver em cima daquela estrutura que você construiu, tá? E aí a gente vê aqui também o Urano, tá? O Urano ele é um planeta de geração, ele rege uma geração inteira, ele não é um planeta individual, mas fazendo a leitura do Urano para o indivíduo, ele traz a autenticidade, e fazendo a leitura do Urano para a realidade que ele realmente constitui, que é o coletivo, que é o todo, né? Ele está ligado à sociedade, à tecnologia, às conexões que o ser humano faz por meio de informação, né? O Urano traz muito forte essa coisa da revolução, essa coisa da inovação, as inovações tecnológicas, isso tudo está ligado ao Urano. O Netuno é a espiritualidade, então na órbita de Netuno está lá toda a espiritualidade de fato realmente se desenvolvendo, né? É o estado psicológico da pessoa, o estado espiritual da pessoa. Tá? E aí depois do Netuno a gente vê a realidade do Plutão, que é o inconsciente coletivo, tá? E também temos, né, o próprio Quiron, né? O Quiron ele é um asteroide e esse asteroide ele corresponde a traumas. Então assim, sempre que uma pessoa tem um trauma, o Quiron vai lá e bota uma tala, né? Ele envolve aquele trauma ali, aquela emoção, aquela cena, né? Ela é envolvida, né? E ninguém consegue chegar ali, porque o Quiron ele envolve isso. Então você tem que ter muita força, muita coragem para poder olhar esse trauma, olhar esse impacto emocional e curá-lo, né? O Quiron ele aponta para esses impactos emocionais, né? Então ele traz essa coisa. E ali a Lilith também, que é a energia criativa do ser humano, e ela fica reprimida por um sistema. E o sistema naturalmente criou um mecanismo para poder reprimir essa energia. Vale um vídeo também só para Lilith, só para cada planetinha aqui, para a gente explicar como que dentro da astrologia primordial cada planeta funciona de uma forma que a gente compreende a estrutura psicológica do sistema solar.
Como assim? Estrutura psicológica do sistema solar? Sim, o sistema solar é o Cristo cósmico e o Cristo cósmico ele tem correspondências astrológicas, como se cada planeta, né, fosse um chakra. Dentro de um entendimento, a gente consegue perceber que o que é realmente a realidade superior é igual e análoga à realidade inferior, ou seja, o Cristo cósmico, o sistema solar, ele é igual e análogo ao ser humano. Então, aqui temos a estrutura psicológica do ser humano, basicamente, né? E aqui a gente viu os planetas que transitam entre as casas, e aqui fora, nesse anel externo, são os signos, ou seja, as constelações que estão ao redor ali, né, sendo configuradas ao redor do sistema solar, né? Então aqui os signos, os 12 signos coloridos aqui, né, trazendo aqui a sua movimentação, né? A gente vai passando a hora e aí os signos vão subindo. Bom, entendemos aqui então o que é a estrutura da mandala astrológica, né? Entendemos que aqui dentro são os aspectos eles informam como que os planetas estão conversando entre si, né? Por meio de quadraturas, oposições, conjunções, trígonos, sextil, né? Todos esses aspectos apresentando desafios e fluências, né, que podem ser superados e que podem ser aproveitados também, né? As casas astrológicas são áreas da vida, né? Os planetas eles são basicamente dispositivos cósmicos, né? Eles atenuam, regulam ou potencializam a energia de um determinado signo, né? E a gente vai entender isso também em vídeos posteriores, ok? E também a gente tem aqui a realidade dos signos, os signos entrando nas casas, trazendo também uma energia. Os signos são energia, é como se fosse um papel, né? O signo é o papel de um personagem e o planeta vai lá e interpreta esse papel, atenuando, regulando ou potencializando a energia do signo, né? O papel ali, né, do signo. Então, legal. Aqui na Lua Nova é interessante a gente visualizar, fazer a interpretação da seguinte forma, né? A gente vai entender a Lua Nova como uma conjunção entre energia masculina, Sol, né, o sêmen, né, e a energia feminina, a Lua, que seria ali o ovário, né, seria ali o óvulo, né? Então, quando o Sol ele encontra com a Lua, há uma fecundação. E essa fecundação é basicamente o período, o momento em que a coisa está fértil. E nessa fertilidade vai germinar algo, um fruto, basicamente. Então, esse período da Lua Nova, a conjunção entre Sol e Lua, traz basicamente uma terceira coisa. E essa terceira coisa é um pensamento, uma intenção, uma ideia. E é interessante, porque quando a gente pega a Lua, que é meio que um chifrinho assim, né? E o Sol embaixo ali, você tem a soma da Lua com o Sol seria o Mercúrio, que o Mercúrio é pensamento. Olha só como é que é o Mercúrio aqui, né? É uma lua em cima, meia lua em cima e uma bola embaixo, né? Obviamente que aqui a gente tem também a expressão como uma projeção na Terra, né? Do Sol e da Lua. Então a gente tem essa compreensão, né? De que é um momento de semeadura e essa semeadura ela vai estar interpretando um papel, uma energia. Ela vai ser a semeadura de Virgem, o signo de Virgem que traz progresso, aperfeiçoamento, organização. Legal, Felipe. Então, onde que vai ser essa semeadura de aperfeiçoamento e de progresso, de organização? Onde que a gente vai progredir? Aonde que a gente vai aperfeiçoar? O que que a gente tem que aperfeiçoar? O que que eu tenho que fazer para realmente ter o meu progresso, para fazer uma modificação? A casa 1. O que que é a casa 1? É a autoimagem. Então, nessa Lua Nova de Virgem, dia 27 de agosto de 2022, às 5h16 da manhã, você vai ter a conjunção da Lua com o Sol e essa conjunção vai trazer a semente do aperfeiçoamento, do aprimoramento da sua imagem. A sua forma de se expressar para o mundo precisa ser aprimorada. E esse aprimoramento ainda vai contar com o ascendente em Leão. O signo de Leão, astrologicamente, está subindo no horizonte leste no momento em que a Lua e o Sol fazem essa conjunção. Então, o que você vai ter dentro dessa realidade? Você vai ter no ascendente, que é
a linha horizonte, né, a linha do horizonte leste, recebendo essa energia. O ascendente, ele é o corpo físico, é a autoexpressão. Então, Leão no corpo físico vai trazer o quê? Coragem. Vai estar trazendo exatamente essa energia para você buscar essa autoexpressão de uma forma mais corajosa, vai estar trazendo mais autoestima. Ah, mas eu sou aquariano. Ah, se você é aquariano, você vai ter esse desafio. Ah, mas Felipe, eu sou geminiano. Se você é um geminiano, você vai ter flexibilidade para desenvolver essa autoestima, essa força, essa coragem. Ah, mas Felipe, eu sou ariano. Então você vai ter um momento muito harmônico para poder desenvolver essa coragem de tomar a atitude, de ter iniciativa e desenvolver, né, a sua autoridade com determinado assunto, por exemplo. Né? Então tem aí uma energia muito forte se movimentando nesse aspecto também. Então aqui é basicamente isso. A energia, a interpretação é feita dessa forma. Lua, né, emoção, sentimento, então você tem a possibilidade de se aperfeiçoar emocionalmente também, as suas emoções realmente sendo aprimoradas para uma autoexpressão mais confiante daquilo que você sente, mais confiante daquilo que você verdadeiramente é, algo que está te incomodando que antes você não estava conseguindo expressar de uma forma positiva, de repente você via uma pessoa que estava com aquele mesmo problema que o seu e você está ali se reprimindo e você vai lá e critica a pessoa. Esse é o lado negativo de Virgem, a crítica. Então é você buscar o aprimoramento para evitar as críticas, independente de você ser um virginiano ou não. É um momento de aprimoramento, de aperfeiçoamento emocional, emoções, sentimentos externos que não vão te afetar a ponto de você gerar uma crítica ou a ponto de você realmente prejudicar alguém. Então, dentro dessa interpretação, você busca o aperfeiçoamento da sua autoexpressão, né? E isso naturalmente vai servir para todas as outras posições de todos os outros planetas, né? Você vai pegar, né, exatamente o conceito-chave daquele planeta, o conceito-chave daquele signo e o conceito-chave daquela casa e criar uma interpretação em cima daquilo, porque é energia. Informação é energia, energia é informação. E quando você transmite isso para as pessoas, você está emitindo não só uma informação, você está emitindo uma energia de movimentação, de transformação, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, de acordo com o posicionamento astrológico. Né? E é por isso que a realidade ela vai se transformando de uma maneira na qual a massa é a grande construtora da própria realidade. Né? Os pensamentos que a massa tem vai trazendo o caos ou a harmonia. Então, quando você se torna uma pessoa com alta capacidade de domínio dos arquétipos, de alta capacidade de comunicação para expressar um valor filosófico, um conceito filosófico de religação espiritual, por exemplo, você naturalmente vai estar se desenvolvendo para um nível maior de ser humano. Então, se você tem a compreensão sobre esse mecanismo, sobre essa fórmula, naturalmente você vai conseguir entender a mandala. E é muito importante que você compreenda também que a mandala nada mais é do que um retrato espiritual, cósmico, de como que, de fato, a realidade externa do universo está incidindo sobre a nossa vida, sobre a realidade do nosso planeta. E é interessante também entender aqui a seguinte coisa: a Lua e o Sol eles estão em conjunção, então ambos fazendo aqui um aspecto desafiador com o Marte que está em Gêmeos. Como que a gente vai interpretar esse Marte em Gêmeos na casa 10? Vamos entender o que é a casa 10. Carreira profissional, propósito de vida. O que é Gêmeos? Comunicação, intelecto, né? A busca por conhecimento, clareza mental. Né? E o que é o Marte? Comportamento, busca, conquista. Né? Então, o que você pode trazer de interpretação seguindo esses conceitos-chave? Né? O desenvolvimento de um comportamento intelectual dentro da carreira profissional ou dentro do propósito de vida. O seu propósito de vida agora tendo como foco a busca por conhecimento, o esclarecimento das informações, a certeza daquilo que você quer alcançar, daquilo que você quer conquistar como carreira profissional ou como propósito de vida. E o Marte também faz aqui um aspecto flexível com o Júpiter. Esse aspecto flexível com o Júpiter é o quê?
sabedoria. E como ele está na casa 8, a casa 8 é a casa do inconsciente coletivo, a casa dos ciclos que se encerram e se iniciam, sabedoria para tomar uma atitude, uma ação, né, confiante de que um ciclo vai ser encerrado de uma maneira otimista, né? Você sempre ali buscando o otimismo. Mas como o Júpiter está em retrogradação, não é um impulso, é um ato pensado e repensado. É um ato pensado duas vezes. É você realmente buscando ali um entendimento absoluto daquela realidade antes de realmente ir lá e tomar uma ação mediante isso. E o aspecto flexível aqui é basicamente esse. Você buscar o conhecimento, ter a clareza desse conhecimento e perceber isso por meio de meditação para entender o que está dentro de você, para ampliar a sua visão de mundo também, e tendo uma visão de mundo mais ampliada, você ter uma ação que naturalmente vai te beneficiar, né? Que vai realmente fazer você conquistar aquilo que você quer conquistar numa carreira profissional. Júpiter, sabedoria, Áries, iniciativa, ação, atitude, né? Confiança. E a casa 8, ciclos, né? Um ciclo iniciado, a conquista de um novo cargo no trabalho, a conquista de um conhecimento que vai te levar para o seu propósito divino, né? Tudo isso, o propósito divino é conquistado também por Júpiter, porque Júpiter ele é o sábio que religa o seu eu interior ao seu eu superior. O Júpiter ele rege a casa 9, que é a casa da religação espiritual. Então é importante ter essa percepção também, né? Então, entendendo aqui como que os fios condutores realmente levam e quais são esses fios condutores, né? Os aspectos. Os aspectos eles vão conduzir a sua interpretação dentro de um mapa. Os aspectos eles vão falar para você o que realmente as energias estão falando, como as energias estão realmente transitando no astral e como que você pode pegar essas energias astralmente e colocá-las em prática na sua vida, tá? Existe aqui também um aspecto harmônico do Marte com o Mercúrio. É importante ler o Mercúrio também. É importante porque sempre que você for ver uma alunação, sempre que você for ver um determinado ingresso, um trânsito planetário, é importante você perceber que existe um signo ali. Isso é óbvio, né? Isso é realmente algo até que eu nem deveria falar, mas porque é muito óbvio. Você realmente perceber ali, tem um signo. Qual é o planeta que rege esse signo? Né? A Lua entrou em Virgem. Qual é o planeta que rege Virgem? Ah, é Mercúrio. Então, olha Mercúrio também. O Mercúrio na casa 2. O que é a casa 2? A casa 2 é a casa dos recursos financeiros, a casa dos valores pessoais, né? Então, temos aqui Mercúrio na casa 2. Mercúrio em Libra. Então, o Mercúrio em Libra ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver pensamentos de ponderação, de harmonia, de equilíbrio para que você possa ter, de fato, o equilíbrio financeiro. Ou até mesmo a ponderação dos valores pessoais. De repente você estava desenvolvendo valores pessoais que não eram cabíveis à sua vida, que não são mais cabíveis à sua condição financeira. De repente você está esbanjando muito, de repente você está investindo em coisas fúteis. E aí o Libra ali vai tá trazendo, né, a ponderação, o equilíbrio desses investimentos. Então é interessante que você também tenha essa percepção sobre o Mercúrio e que o Mercúrio vai trazer também essa energia para você, de equilíbrio mental. Você meditando, você realmente ali ponderando as suas ações, principalmente. Ponderando as ações, Felipe, harmonizando as suas ações. Pô, mas aonde você está vendo isso aí no mapa? Aqui, ó, o aspecto harmônico aqui, ó, que o Marte faz com o Mercúrio. Né? Ponderar as suas ações para que os seus recursos financeiros não entrem em desequilíbrio e que o seu propósito possa ser realizado de uma forma mais eficiente, mais clara, com mais certeza. Né? Você ali mais firme naquilo que você está construindo, né? Então é interessante que essas percepções sejam realmente desenvolvidas, né? Em cada trânsito astrológico você vai ter uma percepção para desenvolver. No caso desse trânsito aqui, que é uma lua nova, você vai ter aí a possibilidade de aperfeiçoar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua sensibilidade, a sua intuição, né? Para que essa intuição, para que os seus sentimentos sejam expressados de forma corajosa, dentro dos relacionamentos também. A Vênus aqui posicionada na casa 1, Vênus é relacionamento, coragem para expressar de forma aperfeiçoada os seus sentimentos
sentimentos, as suas emoções, né? Isso naturalmente vai trazer mais confiança para as suas relações. O Sol, que é a essência, hora também de aperfeiçoar a sua essência, né? E como que você faz para aperfeiçoar a sua essência? Aí vale você fazer a sobreposição do seu mapa com o mapa da Lua Nova. E aí você vai ver ali, pô, legal, eu sou pisciano. Nessa sobreposição, o Sol dessa Lua Nova aí tá 4 graus de Virgem, o meu Sol é 5 graus de Peixe. Tá fazendo uma oposição. Então, isso é um desafio? Isso é uma realidade de complementação? É você realmente perceber isso. Então, quando o Sol entra num determinado signo, ele está ativando o planeta que rege aquele signo, obviamente, né? Aqui o Mercúrio, né? O Sol em Virgem vai estar ativando o Mercúrio, e a Lua também, quando entra no signo, ela vai estar ativando também o planeta que rege aquele signo, que no caso aqui o Mercúrio, ele vai estar dando conta dessa realidade, equilibrar essência e equilibrar emoções e sentimentos. Então tem que botar na balança aí suas emoções, os seus sentimentos também, né? Num prato da balança, e a sua essência também. Será que os seus sentimentos e as suas emoções estão pesando mais do que a sua essência? Tem que estar em equilíbrio, tem que estar realmente equilibrado, os dois ali realmente em perfeita harmonia. Então, a gente viu aqui, né, toda essa fórmula de interpretação que eu acredito ser muito simples, eu acredito ser muito prática, e é óbvio que cada pessoa, ao estudar os conceitos de forma mais aprofundada de cada signo, de cada planeta, de cada casa astrológica, dos aspectos também, você vai acabar desenvolvendo o seu próprio método, porque cada ser humano tem uma forma de enxergar o mundo que pode ser diferenciada. A astrologia, ela aproxima ao máximo essa visão de mundo de seres humanos com pensamentos distintos, mas ela faz essa convergência, ela converge os valores. Então, através da astrologia, você tem uma filosofia de vida global, você tem uma percepção da realidade global, de uma maneira muito mais assertiva, né? Então, fechamos aqui esse vídeo incrível. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreve também no canal, e eu vou estar aqui sempre trazendo esses insights astrológicos para você, trazendo essas movimentações de energia, né, astrológica também, e eu vou estar sempre contando com você aqui, para a gente se desenvolver, para a gente poder criar uma comunidade forte que vai estar levando conhecimento astrológico para outras pessoas e levando também esse processo de autoconhecimento e desenvolvimento humano para a era aquariana. Então, gratidão imensa ter você aqui comigo, e eu te espero sempre no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá.